Ok. Pensemos nos dias que antecederam o segundo turno das eleições de 2018. Tentemos reconstruir os acontecimentos deste momento, tentemos recuperar o processo. Não entendam esse gesto como de alguém que aprecia remoer a dor, mas como um gesto de busca de compreensão de questões discursivas e, por que não dizer, afetivas, que foram perceptíveis naquele momento e que talvez se percam. Do que eu estou falando? Falo de um fenômeno que nunca tínhamos visto antes, que eu posso resumir assim: a produção de uma fala que parecia brotar a todo momento, partindo de múltiplos lugares discursivos, concentrando-se todas em espaços enunciativos informatizados, as chamadas redes sociais. Dirigida a interlocutores desconhecidos, imaginários, sem corpo definido, presumidos leitores, quem sabe. Eram vídeos, pequenos cartazes de produção caseira, comentários, materiais de grande mídia, memes, estatísticas, fotos, relatos, enfim, as mais variadas formas textuais. Tudo circulando em uma velocidade inacreditável, sem que se tivesse condições físicas de acompanhar a todas as postagens, nem em uma única rede social. Imaginem em todas. Uma velocidade robótica e não humana. Esse é um dos pontos que eu quero destacar aqui. Uma velocidade robótica e não humana. Também circulou, em meio a todos esses textos, alguns que explicavam mesmo a presença de robôs entre os perfis humanos. Uma quantidade considerável deles, e falavam, inclusive, das ações desses robôs, programados para abordar perfis humanos e entregar-lhes textos considerados mais adequados a eles. A grande maioria desses perfis estariam programados para postarem notícias falsas, como se pode ver nesta matéria. Ok. Essa circulação foi tamanha e tão bem mesclada às demais postagens que chegamos ao ponto de não sabermos mais quais eram procedentes e quais eram fakes. Na verdade, percebemos estupefatos ser irrelevante a diferença, pois o efeito é que contava. Isso está explícito no vídeo que eu vou mostrar para vocês, na voz dos CEOs da empresa de propaganda eleitoral de Trump, a Cambridge Analytica, na qual se baseou a estratégia de campanha de Bolsonaro. Por exemplo, pode pôr. Não, vê se não roda aí. O vídeo está disponível aí. Aí já está rodando. I think that, yes, it was a grossly unethical experiment because you are playing with an entire country, the psychology of an entire country without their consent or awareness. And not only are you playing with the psychology of an entire nation, you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process. If you want to change politics, you first have to change culture because politics flows from culture. So if you want to change politics, you first have to change people to change the culture. Yeah, so we would know what kinds of messaging
you would be susceptible to, including the framing of it, the topics, the contents, the tone, whether it's scary or not, that kind of thing. So what you would be susceptible to and where you're going to consume that. And then how many times do we need to touch you with that in order to change how you think about something. He's been called a street fighter and the most dangerous man in American politics. You argue for your freedom and they call you a xenophobe. You argue for your country and they call you a racist. I like Mr. Bannon. He's a friend of mine. He's a good man. He is not a racist, I can tell you that. He's a good person. Look at who he's put in charge of his campaign. Stephen Bannon, the head of a right-wing website called Breitbart.com. Breitbart embraces ideas on the extremist fringe of the conservative right. Let them call you racist. Let them call you xenophobes. Let them call you nativists. Wear it as a badge of honor. Collecting data on people and you're profiling them. That gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about and language and imagery that they're likely to engage with. And we use that in America and we use that in Africa. That's what we do as a company. Yeah. We've done it in Mexico, we've done it in Malaysia, we're now moving into Brazil. We have rebranded the entire party twice, written their manifesto, done 2 rounds of 50,000 surveys. Huge amounts of research, analysis, messaging. And then we'd write all the speeches and we'd stage the whole thing. So just about every element of his campaign. There's no good fighting an election campaign on the facts, because actually it's all about emotion. Whatever the political message, subtlety is key. It has to happen without anyone thinking that's propaganda. Because the moment you think that's propaganda, the next question is, who's put that out? Yes. Bom, a afirmação de que tudo tem que ser feito de modo que o leitor não perceba que se trata de material de propaganda eleitoral é aqui um fator interessante, comentado pelo jornal É o País, ao falar do uso que os assessores de campanha de Bolsonaro fizeram no WhatsApp, usado por 6 em cada 10 brasileiros. Isso, aí está o comentário, né? Mais de 120 milhões de pessoas, né, usam esse aplicativo e o modo como ele trabalha. Bom, assim, por sua forma de disseminação, as notícias falsas chegavam de perfis conhecidos, gente do grupo da família, do grupo da empresa, etc. Impossível de se pensar em propaganda eleitoral, e muito menos em robôs. Não poderíamos aqui deixar de citar Pechet. Compreendemos que, face a essa última situação, as práticas militantes de luta ideológica se dividem. Atrás da posição pedagógica do militante professor, escute-me, eu vou revelar a verdade,
Chega em contraponto a figura do militante pároco de plantão, cujo discurso é mais ou menos o seguinte, e aí o Peixe simula essa voz: não repetiremos jamais em demasia, é importante, camaradas, a psicologia. É muito importante na luta de classes para ser capaz de responder no terreno da propaganda. Levar em conta o que as pessoas têm na cabeça, saber como se endereçar a elas, saber tocá-las, quebrar os refrões, encontrar o novo, saber comunicar, se ajustar às pessoas para melhor ajustá-las por todos os meios, para melhor mirar, nós também, o alvo das suas cabeças. Não hesitemos, vamos à psicologia, base científica da propaganda, vamos aos especialistas da propaganda. E assim foi feito embaixo dos nossos olhos. Assim, como estratégia da campanha, não houve aparição pública do tal candidato em questão, que permaneceu recluso, alegando problemas de saúde, legitimando mais uma vez a sua ausência, ao mesmo tempo que deslegitimava os debates públicos entre candidatos, dizendo sempre espetáculos grotescos, dizerem serem espetáculos grotescos e superados, entre aspas. A sensação era de estar de frente para o abismo e não conseguir frear a máquina que dali a alguns dias se precipitaria para o vazio. E o fim dessa trajetória nós já podíamos imaginar. Ainda dói, latejado, esse desfecho. Agora, do político, um pedacinho. Fato consumado, o candidato totalmente construído na internet venceu. No comentário de Fábio Malini, membro do LABIC, ainda lemos, nosso Obama foi Bolsonaro, enfrentemos essa realidade. Proponho que tentemos aqui, cada um com suas possibilidades teóricas e analíticas, refletir um pouco sobre o que aconteceu. Estamos com pesquisadores que certamente poderão nos ajudar nessa necessidade, nessa precisão. E, para isso, em breve, abrirei o debate. Mas, antes de passar a palavra, gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento, ainda afetada pelo acontecimento, mais alguns passos dados na tentativa da compreensão. Quero partir do seguinte texto, ocorrido no dia seguinte à eleição. A troca de mensagens pelo Twitter, está aí na tela, entre o presidente eleito e o candidato derrotado, contrariando a tradição do telefonema que todos esperávamos. Para a reflexão sobre esse acontecimento, cito Peixe em Estrutura e Acontecimento. No especial Eleições dessa noite, as tabelas de porcentagem põem-se a desfilar. As primeiras reações dos responsáveis políticos dos dois campos já são anunciadas, assim como os comentários ainda quentes dos especialistas em politicologia. Uns e outros vão começar a fazer trabalhar o acontecimento em seu contexto de atualidade e no espaço da memória que ele convoca e que já começa a fazer trabalhar. E qual seria esse espaço de memória nesse caso? Para citarmos um dos inúmeros comentários que se textualizaram na tentativa de estabilizar os sentidos, cito um jornalista, Mário Vitor, por exemplo, da Folha, né? Ele diz: se essa realidade insiste em surpreender, é óbvio que um evento como esse não é obra do acaso, colocaram um conjunto de ações e conjunturas, colaboraram, há, porém, uma singularidade, um ponto de partida institucional frequentemente omitido em sua relevância. A vitória da extrema-direita deve-se, assim, acima de qualquer outra influência, a um trabalho sistemático, cotidiano, um rebento do ventre da mídia corporativa brasileira, nesse contexto e tal. Bom, além desse possível espaço de memória, né, para o acontecimento discursivo que se materializa na troca de mensagens dos presidenciáveis, depois das eleições, pelo Twitter, há outros. A mídia tratará de levantá-los, e quanto mais à direita, mais propensa a encontrar nos erros do Partido dos Trabalhadores a memória explicativa do que vemos se configurar como um acontecimento ainda sem sentido. Um presidente que não precisou se apresentar a seus eleitores para ser eleito, apenas mostrando-se como imagem produzida em espaços
enunciativos informatizados. Em relação a esses espaços, vínhamos apontando em trabalhos anteriores do grupo de pesquisa, como vocês puderam ver aqui nas apresentações da mesa, para a importância das normatizações próprias da materialidade digital, particularmente nesses espaços em que os sujeitos enunciam, como é o caso das redes e mídias sociais. Dizíamos que essa normatização, produzida por clivagens subterrâneas, reorganiza os discursos e os seus arquivos. Dizíamos ainda que todo discurso forja uma nova forma ao se produzir na imbricação com a materialidade digital. Analisamos mais detidamente o discurso científico nessa imbricação e, como vimos aqui, o discurso político. Estávamos, portanto, partindo da realidade de discursos e formações discursivas institucionais, ou, em outras palavras, discursos de escrita, cujos sentidos se legitimam institucionalmente e que perdem a condição de legitimidade institucional, aos poucos, na medida em que passam a circular em espaços enunciativos informatizados. Isso porque nesses espaços não se pode formular o dizer, senão em obediência às suas alienígenas regras de normatização. Alienígenas em relação à instituição original. Um cumprimento presidencial pelo Twitter, memes como comentários da imprensa internacional, pode por aí, lives do Facebook, tudo isso são exemplos de submissão coletiva a essa nova normatização. Estávamos, portanto, nessa abordagem, tomando os textos em sua forma de circulação e de formulação, mostrando que essas instâncias afetavam, em certa medida, o nível da constituição dos sentidos e dos sujeitos dos discursos. Era isso que estávamos dizendo quando fomos tomados de assalto por uma estrondosa demonstração de que estávamos sendo tímidos na teoria, estávamos sendo precavidos demais nas análises, estávamos sendo otimistas demais na vida. O real nos tomou de assalto, como lhe é peculiar, e nos interrompeu. Nos tirou o fôlego e o sentido. Ficamos por algum tempo paralisados, sem sentido, ou melhor, aterrados pelo excesso de sentido. Sabemos agora, da forma mais dolorosa possível, como os discursos se estraçalham na vidraça da materialidade digital. Sabemos agora que a constituição dos sujeitos e dos sentidos não somente são afetados por essa materialidade, como podem ser resultantes dela. Depois de sabermos dessa condição de possibilidade, pelos acontecimentos políticos americanos e pela análise que vínhamos fazendo do discurso político brasileiro, imbricado na materialidade digital, percebemos, horrorizados, que isso se radicalizava rapidamente, de tal forma que não se pôde impedir o curso dos sentidos. E vimos, assim, incrédulos de que forma isso se dá, de que forma se forja um presidente através dessa materialidade. E esse foi o real que nos assaltou. Se é possível forjar um presidente, não é preciso dizer mais nada sobre o descolamento das formas de poder que isso implica, e sobre a reorganização dos discursos. A materialidade digital não só funda uma nova forma de circulação dos discursos, não só exige uma nova forma de formulação dos discursos, como também constitui novos sentidos e novos sujeitos, pelo rearranjo discursivo que produz. E hoje estamos estupefatos, olhando para um desses novos sujeitos, o presidente do país. Ele é um exemplo cabal do poder dessa materialidade. Para terminar, para encaminhar o debate, farei uma última e rápida abordagem. Nessa conjuntura que acabo de apresentar, qual é a nossa posição? Parece-me que temos tomado posição em discursos institucionais predominantemente, seja no discurso acadêmico, no discurso científico, por aí afora.
São discursos de escrita, discursos que não convocam interlocutores dos discursos de oralidade, já que mobilizam memórias específicas, saberes legítimos, institucionalizados, ligados a poderes há séculos. Mas a forma discursiva que se materializa nesses espaços enunciativos informatizados não é a da escrita, mas aquela que venho chamando de escritoralidade. Seus interlocutores não compartilham as memórias dos discursos de escrita, mas uma outra memória que vem se constituindo na sociedade, que vem sendo alimentada por textos forjados na materialidade digital já há alguns anos, e que, por seu engendramento nos discursos de oralidade e sua enorme capacidade de circulação, por essa sua condição material, disseminou-se, produzindo efeito rumor, como foi aqui mostrado pela Juliana. Enquanto dormíamos nós, no conforto das universidades, surdos a esses sentidos, protegidos pelos nossos autores, agora nos vemos em xeque. Nossas instituições são as primeiras a serem atacadas, e não são poucos os casos de violência contra elas nas últimas semanas. Mas nem sempre trata-se de ataques policiais ou governamentais, o que vem acontecendo sistematicamente, como vemos aí, por exemplo. Mas, apesar desses, muitos outros ataques são de cidadãos, vingando-se do poder, quem sabe, que sempre os excluiu, e agora eles têm adeptos, e as redes sociais para legitimar o seu discurso de ódio, que se volta primeiramente contra aqueles que nós sempre procuramos proteger e dar voz, com as cotas, com a acolhida de movimentos sociais, com a visibilização dos invisíveis, etc. E que se volta finalmente contra nós próprios, diretamente, seja na forma de uma adesão enorme a um projeto absurdo, como é o da Escola Sem Partido, que pretende nos amordaçar, seja pela cobrança consentida de mensalidades nas universidades públicas, seja pela concordância de que a pesquisa financiada seja apenas para as áreas cujos projetos resultem em produtos com maior valor agregado, em lucro. Estamos sendo acuados. Nossa produção científica, nossa área, ciências humanas, nossa especialidade, análise do discurso, aparentemente não tem pertinência nesse novo cenário. Então, precisamos discutir sobre essa pertinência entre nós, mas não só entre nós. Afinal, é uma questão de luta de classes, sempre foi. Precisamos entender de que lado estamos nessa luta. Precisamos ver e ouvir esse efeito de sentido, o rumor das redes. Quem é, afinal, o nosso inimigo? Onde devemos produzir resistência? Pois há ainda de se pensar na derradeira lição que nos deixou Péchet. E eu cito Péchet para terminar. O que temos que reaprender na prática é que a luta de classes não é simétrica e que a contra-identificação estratégica ao adversário é um engano, particularmente nas condições novas do capitalismo do tipo americano. O Estado capitalista moderno passou a ser mestre na arte de agir à distância sobre as massas. É essa toda a arte da propaganda, e essa arte, a arma, não poderia virar-se como tal a serviço do proletariado e das massas. Isso é um engano. Então eu deixo aqui a questão: qual será o nosso projeto político-social daqui para frente? É isso.